Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador e Rei Messias esteja com todos vocês que creem no Pai. Bom, irmãos, resolvi fazer esse vídeo a respeito dos evangelhos excluídos da Bíblia. E eu ouço muitos irmãos, alguns irmãos falando sobre o pão da vida, a respeito do pão da vida da Bíblia, que está compartilhando o pão da vida com os irmãos. E isso ficou na minha mente nesses dias. Tenho assistido muitos vídeos acusatórios, muitos vídeos onde há muita ofensa, muitas coisas que acredito eu que não seja o correto, meus irmãos. Então eu procurei mais ou menos pesquisar, porque segundo essas pessoas a Bíblia ela é a verdade absoluta. As pessoas estão fazendo vídeos e falando para as pessoas subirem para o monte, sobre o Apocalipse, que os escolhidos e pipipipopopó. E aí eu procurei entender o sentido das escrituras e atrás, por que a Bíblia foi formada, quem que teve essa ideia, onde que surgiu isso. E eu cheguei a alguns entendimentos, meus irmãos, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, meus irmãos, como eu disse, naquela época existia muitos escritos, existia muitos grupos religiosos que tinham as suas doutrinas segundo o Messias. Existiam muitos grupos, muitas denominações, vamos colocar assim, meus irmãos. Muitas denominações. Uns eram os gnósticos, outros eram os que acreditavam no Evangelho de Marcos, outros acreditavam só no Evangelho de João, e pipipipopopó, nos escritos de João. Outros acreditavam só nas cartas de Paulo. Enfim, meus irmãos, havia uma disputa ali de quem tinha detinha o conhecimento verdadeiro do Salvador. Mas todo mundo vivia ali acreditando no seu ponto de vista sobre o Salvador. Só que aconteceu o seguinte, meus irmãos. Por influência de 3 pessoas que eram aliados, que serviam aos propósitos do Império Romano naquela época. Um é o bispo Irineu de Lyon, o outro é Clemente, bispo Clemente, e o outro é o bispo Irineu. São 3 bispos, meus irmãos. 3 bispos que foram pessoas que foram muito influentes para que esses evangelhos, esses 4 evangelhos fossem escolhidos de uma certa maneira, meus irmãos. A gente pode ver esse Irineu de Lyon, ele era totalmente contra os evangelhos gnósticos. Só que hoje, meus irmãos, muitos irmãos estão fazendo seus vídeos e colocando como a Bíblia como a total verdade. Eu já não vejo ela como a total verdade, meus irmãos. Primeiro porque ela foi escrita por anjos caídos. Entendeu, meus irmãos? É nítido, é óbvio que houve uma manipulação do Império Romano no ano de 303, quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e parou as perseguições aos verdadeiros seguidores do Messias, porque ele viu uma oportunidade de transformar no império, numa religião oficial e dominar todo mundo através dessa ideia. Ele formou o Concílio de Nicéia em 325, depois do Messias. E aí ele reuniu 300 bispos e recolheu esses manuscritos todos do Messias e foram escolhendo qual a doutrina que ia ser a doutrina oficial da igreja do Messias naquela época. Mas só que por trás das intenções de Constantino existia uma intenção política de dominar
as pessoas. E eles, com o aval do imperador Constantino e com a aprovação dele, todos os evangelhos, tudo que foi colocado na Bíblia foi com o que ele decidiu e não o que a maioria decidiu, meus irmãos. Tanto é que o Concílio de Nicéia, da maioria, só uma pequena minoria que decidiu que seria essa Bíblia que está aí hoje, meus irmãos. Por quê? Para favorecer o sistema religioso. Só para você ter uma ideia, esse Concílio de Nicéia é um lixo. Eles decidiram sobre a Trindade, enfim, sobre um monte de coisas baboseiras tiradas da imaginação do imperador. Pro conselho, quando eu falo sobre dualidade, as pessoas ficam me perseguindo e brigando comigo. Só que, na verdade, no Concílio de Nicéia isso já era discutido. Porque no Concílio de Nicéia eles decidiram que só existia um Deus e não dois. Ou seja, então eles já sabiam que existia um Deus e um Pai, que era o Pai do Messias. Só que por causa da influência política, ele incluiu os livros do Velho Testamento para favorecer os judeus, e em cima de favorecer os judeus ele ganhar em cima também da Bíblia do Velho Testamento dos judeus, e colocou como sendo um Deus, o mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo Testamento. E aí eles decidiram isso nesse Concílio de Nicéia, e todos que eram contra essas decisões eram perseguidos, excomungados e até mortos, meus irmãos. Pra você ter uma ideia, o imperador Constantino pressionou os bispos a votarem no que ele acreditava. Ou seja, o imperador Constantino queria que todos os bispos, os 300, acreditassem, obedecessem ao que ele queria que fosse colocado, fosse decidido naquele conselho. Pra você ter uma ideia, 2 bispos foram contra, meus irmãos, naquela época eles foram exilados. Porque eles acreditavam nos escritos diários. Tanto é que o imperador Constantino decretou que quem usasse esses escritos era para ser morto, meus irmãos. Só para você ter uma ideia de como foi sujo esse Concílio de Nicéia. Entendeu? Pra você ter uma ideia, a decisão não foi unânime, meus irmãos. A influência do imperador era tão evidente que, pra você ter uma ideia, diversos bispos do Egito foram expulsos do concílio porque não concordavam com a doutrina que estava sendo estabelecida pelo Império Romano. Porque, na verdade, eles não concordavam, eles tinham uma outra visão do Messias, que o Messias era um Messias espiritual, e não um Messias que eles estavam querendo colocar como um personagem dentro das Escrituras, entendeu, meus irmãos? Então eu gostaria que os irmãos pesquisassem lá Irineu de Lyon, Clemente, que foi o 4º bispo da igreja, Inácio de Antioquia, que foi o 3º bispo da igreja de Roma. Então, meus irmãos, para você ter uma ideia, hoje as pessoas estão fazendo seus vídeos e colocando como a Bíblia como a total verdade do mundo. E tem irmãos que xingam, tem irmãos que se desesperam, tem irmãos que estão tendo ataques cardíacos, meus irmãos, porque eles querem pregar a verdade. E eles acreditam que tudo que está escrito no Evangelho, no Novo Testamento, é a verdade. E eles brigam, e eles me atacam por acreditar na dualidade, eles me criticam por acreditar que os 10 mandamentos não foi nosso Pai. Então, ou seja, essa pessoa ela está firme e convicta de que ela é a certa, que ela está no caminho certo e que todo o restante do povo está errado. Ela está fazendo igual os bispos de Roma, meus irmãos. Ela está defendendo uma Bíblia que foi criada por anjos caídos e é capaz de qualquer coisa para isso. Então, meus irmãos, eu não estou tirando os méritos da Bíblia de maneira alguma. Eu só estou querendo dizer aos irmãos que houve uma manipulação nas escolhas dos evangelhos. Haviam mais de 30 evangelhos, foram escolhidos só 4. Entendeu? Aí esse tal de Irineu de Lyon foi um grande perseguidor das outras denominações que acreditavam no Messias num outro sentido mais amplo, mais espiritual,
Entendeu, meus irmãos? Como os gnósticos que foram perseguidos nos 4 primeiros séculos por acreditarem na dualidade, por acreditarem num Messias espiritual. Tanto é que nesse concílio de Nicéia, a ressurreição da carne do Messias essa doutrina foi criada no concílio de Nicéia. E hoje esse irmão bate de pé e mão junta que o Messias ressuscitou em carne e osso. Ascendeu aos céus em carne e osso, ou seja, foi uma doutrina criada pelo sistema religioso, pela Igreja Católica, pelo Imperador Constantino, e essa pessoa bate de pé e mão junta sobre a ressurreição dos corpos. Ele acredita que é o corpo material que vai ser ressuscitado. Então, meus irmãos, tem muita coisa errada aí nas escrituras, tem muita mistura, pode pôr aí 95%, é tudo doutrina de anjo caído. Então, você pode perceber nos meus vídeos, meus irmãos, que eu procuro sempre extrair o melhor possível de cada passagem, tentando mostrar aos irmãos qual que é o verdadeiro sentido do Messias aqui na Terra, que é amor ao Pai e amor ao próximo, né, meus irmãos? Fazer bem, não importar quem, entendeu? Buscar o conhecimento, fazer valer a pena a sua estada aqui na Terra, né, meus irmãos? Procurar sempre progredir, mas num sentido espiritual, né, meus irmãos? Nos prepararmos espiritualmente. Como eu vejo aí, muitos irmãos estão se preparando com barraca, com lanterna, com comida, com um monte de coisa, estão preocupados em salvar a própria vida e se esqueceram de procurar o mais importante, que é procurar salvar o espírito dela. Que a pessoa venha crescer espiritualmente e venha entender da onde ela veio e para onde ela vai, meus irmãos. Aí hoje eu tenho pena de uns irmãos aí que eu vejo os vídeos, que são tão cegos, estão falando que eu vivo, que eu saí do sistema religioso, mas o sistema religioso não saiu de mim. O engraçado é que eles seguem a Bíblia como se fosse a verdade absoluta que foi criada por anjos caídos, e eles vêm falar que eu que sigo o sistema. Pelo contrário, meus irmãos, eu aconselho os irmãos, vou dar até uma dica aqui para os meus irmãos, para aqueles que realmente não se alimentam mais de leite, mas pelos irmãos que se alimentam com o alimento sólido, meus irmãos. O Messias sempre disse sobre mistérios ocultos, sobre a salvação, os mistérios ocultos do reino, mas a gente vê nessa Bíblia que a Igreja Católica montou, que o Império Romano montou, que não tem muitos mistérios como dizem, né? Como diz ela. E aí a gente vê que os evangelhos gnósticos, os evangelhos apócrifos foram excluídos nesse concílio de Nicéia, exatamente por ir contra o interesse do Império Romano. Então hoje eles estão aí para todos nós, meus irmãos, para você estudar, para você ler. Você não tem que pegar esses evangelhos gnósticos e apócrifos e levar como uma verdade absoluta, mas que você tem que ler esses evangelhos para que você venha entender que o sentido do Messias de vir aqui na Terra era outro sentido, meus irmãos, era um sentido totalmente espiritual. Entendeu? O Messias ele cortou laços com Jeová lá no deserto, meu irmão, quando ele não aceitou o que Satanás ofereceu para ele ali, meus irmãos. Ele rejeitou, e foi aí que Jeová ficou enfurecido, meus irmãos, porque na verdade Israel esperava o Messias. O Messias queria dominar a terra com cetro de ferro, meus irmãos. E o Messias não aceitou esse título, porque ele disse: o meu reino não é deste mundo. Então, meus irmãos, leia os evangelhos gnósticos, leia os livros apócrifos. Eu vou continuar falando a respeito disso num próximo vídeo. Eu acho que vale a pena os irmãos estudar sobre a história. Vamos lá, irmão. Bispo Irineu de Lyon, Bispo Clemente, Bispo Inácio. Procurem saber sobre o concílio, sobre a escolha dos evangelhos, já que esses irmãos dizem que estuda e sabe muito da verdade, que se diz o detentor da sabedoria, meus irmãos. Então vai lá estudar sobre a história da humanidade, que tem muito a ver com o que está acontecendo, o que aconteceu. Entendeu, meus irmãos? Então é isso que eu tenho para dizer. A paz do nosso Salvador Messias esteja com todos. Em breve eu vou fazer outros vídeos a respeito disso. Um abraço e até mais.